Eu nunca contei isso em congressos médicos, nem para minha esposa, nem para os meus amigos da residência. Na verdade, durante muitos anos, eu tentei fingir que aquilo nunca aconteceu. Mas existe um detalhe cruel sobre certos plantões do SUS. Eles não terminam quando você bate o ponto. Alguns continuam dentro da sua cabeça. E alguns seguem você até em casa. Meu nome é Augusto. Tenho 52 anos. Sou médico clínico geral e trabalhei quase 20 anos em hospitais públicos do interior de São Paulo antes de pedir afastamento definitivo. Se você me conhecesse naquela época, jamais acreditaria que eu estaria aqui relatando algo sobrenatural. Eu era exatamente o tipo de médico arrogante que ria dessas coisas. Meu pai era cirurgião cardíaco. Minha mãe, professora universitária. Cresci em uma casa enorme, num bairro nobre de Campinas. Estudei nos melhores colégios, viajei para fora do país ainda adolescente. Fiz cursinho caro, faculdade particular renomada. Eu era o retrato do privilégio. Religião nunca teve espaço dentro da minha casa. Meu pai dizia que fé era muleta emocional para gente incapaz de aceitar a biologia. Minha mãe era mais suave, mas igualmente cética. Ela dizia: o ser humano inventa Deus porque tem medo da morte. E eu cresci pensando exatamente assim. Na faculdade de medicina, isso só piorou. Depois de abrir cadáveres no primeiro ano, depois de acompanhar gente morrendo entubada, depois de ver cérebro exposto em trauma, você começa a perder a sensibilidade para certas coisas. A morte vira procedimento, código, protocolo, horário. Às vezes, até piada. Eu me formei novo. Aos 25 anos, já estava na residência. Aos 30, dava plantões em 3 hospitais diferentes. Ganhava bem, tinha carro importado, apartamento financiado, restaurantes caros, viagens. Mas, ironicamente, foi justamente no SUS que comecei a enxergar algo que a medicina não explica. E tudo começou por causa de uma mulher chamada Célia. Ainda lembro do dia em que ela entrou no pronto-socorro. Era inverno de 2011. Um frio estranho. Não aquele frio comum. Era um frio úmido, pesado. O tipo de noite em que o hospital parece mais silencioso do que deveria. O pronto-socorro estava relativamente vazio. 2 crianças com febre. Um senhor aguardando raio-x. Uma moça passando mal após crise de ansiedade. E então a ambulância chegou. Lembro do maqueiro entrando depressa pelas portas automáticas enquanto gritava: feminina, 60 e poucos anos, rebaixamento de consciência. Fui até a maca. A mulher estava extremamente magra, pele amarelada, olhos fundos. Mas o que me chamou a atenção foi outra coisa. Ela estava olhando para cima, não para mim, não para o teto, para algum ponto específico acima da porta da sala vermelha, parada, imóvel, como se observasse alguém. Perguntei o nome. Nenhuma resposta. Tentamos estabilizar. Saturação baixa, pressão despencando. Achei que fosse sepse. Mas havia algo errado naquela mulher. Toda vez que eu me aproximava, ela murmurava coisas desconexas. No começo, pensei que fosse delírio febril. Até que ouvi claramente: ele veio comigo. Olhei para a enfermeira. Ela também ouviu. Quem veio com a senhora? Perguntei. A mulher começou a chorar. Lágrimas grossas escorrendo pelos cantos dos olhos fundos. Então respondeu: o homem do corredor. A enfermeira Patrícia deu uma risada nervosa. Hospitais públicos são lugares cheios de histórias. Funcionários comentam vultos, crianças chorando em alas vazias, macas se movendo. Eu sempre achei ridículo. Continuei o atendimento. Mas antes de apagarmos as luzes fortes para realizar alguns procedimentos, a mulher segurou meu braço com uma força absurda e disse: doutor,
Ele fica atrás de você. Aquilo me irritou. Eu estava cansado. Era meu terceiro plantão seguido. Afastei a mão dela. Senhora, tente se acalmar. Ela começou a entrar em pânico. Olhava fixamente para trás de mim, como se alguém realmente estivesse ali. E então, ela falou algo que me causou um arrepio físico. Ele usa jaleco. Naquele instante, a energia caiu. O hospital inteiro mergulhou numa escuridão quase completa. Foi tudo muito rápido. O gerador deveria ligar em segundos, mas demorou. E naquela escuridão, eu ouvi respiração. Atrás de mim, não era imaginação, não era vento. Era uma respiração lenta, pesada, muito próxima do meu ouvido. Senti o ar quente no lado do rosto. Virei imediatamente. Nada. Apenas o brilho fraco das luzes de emergência começando a acender. A paciente começou a gritar. Um grito desesperador, daqueles que fazem o sangue gelar. Ele está aqui! Ele está aqui! As enfermeiras tentaram segurá-la. Os monitores começaram a apitar. Taquicardia extrema. E então, parada cardíaca. Tentamos reanimar durante quase 20 minutos. Nada. Hora do óbito. 2h17 da manhã. Depois que o corpo foi levado, Patrícia comentou. Essa mulher estava internada em outro hospital antes. E daí? Dizem que ela ficou falando de um médico morto. Revirei os olhos. Patrícia, pelo amor de Deus. Ela ficou quieta. Mas antes de sair da sala, falou baixo. Tem coisa nesse hospital que você ainda vai ver. Naquela madrugada, eu ri daquilo. Hoje, eu não rio mais. Porque 3 semanas depois, aconteceu o caso do menino. Esse caso destruiu minha vida. Era um garoto de 10 anos chamado Vinícius. Chegou com insuficiência respiratória grave. A mãe estava desesperada. Pai ausente, família pobre. O menino tinha uma doença degenerativa complicada e precisava urgente de transferência para UTI pediátrica. Mas não havia vaga. Nunca havia vaga. Quem trabalha em hospital público sabe como isso funciona. Você liga, implora, discute, espera. E às vezes a vaga chega tarde demais. Passei horas tentando. O menino piorando, a mãe chorando. E eu começando a sentir aquela raiva impotente que todo médico do SUS conhece. Perto das 4 da manhã, ele entrou em parada. Tentamos tudo. Adrenalina, massagem, ventilação, choque, nada. A mãe gritava tanto que precisaram sedá-la. Quando declarei o óbito, ela segurou meu jaleco e perguntou: Doutor, ele sofreu? Essa pergunta persegue qualquer médico. Porque às vezes, a resposta verdadeira destruiria a pessoa. Então mentimos. Mentimos para aliviar a dor. Não. Ele descansou. Ela chorou em silêncio. E então, perguntou algo estranho. O senhor viu o homem perto da porta? Meu corpo gelou. Que homem? Ela apontou para o corredor vazio. O médico alto. Naquela hora, eu senti algo diferente. Porque ela não conhecia a história da paciente anterior. Ninguém conhecia. Aquilo nunca foi comentado fora do plantão. Mesmo assim, aquela mulher descreveu exatamente a mesma coisa. Naquela noite, comecei a prestar atenção no corredor da ala vermelha. E foi um erro. Porque depois que você começa a observar, parece que algo percebe. As coisas começaram devagar. Passos, portas abrindo, luzes apagando, monitores ligando sozinhos, sempre entre 2 e 4 da manhã. O horário mais amaldiçoado de um hospital. Passei a dormir mal. Minha esposa dizia que eu estava diferente, mais agressivo, mais distante. Eu não contava nada, porque eu mesmo não acreditava. Até o dia em que vi. Era um domingo. Plantão infernal. Corredores lotados. Paciente em maca no chão. Idoso gemendo sem medicação. Gente gritando. Cheiro de sangue. Álcool e água sanitária misturados. O retrato do colapso.
Eu estava preenchendo prontuários quando ouvi alguém me chamar. Doutor Augusto. Levantei a cabeça. No fim do corredor havia um homem de jaleco, alto, muito magro, parado. O rosto estava escuro por causa da iluminação ruim. Achei que fosse algum residente. Caminhei até ele. E quanto mais eu me aproximava, mais frio ficava. Um frio absurdo. Quando cheguei perto, percebi uma coisa impossível. O jaleco dele estava encharcado, como se tivesse acabado de sair da chuva. Mas naquela noite não chovia. Precisa de ajuda? Perguntei. Ele não respondeu, só ficou parado. Então ouvi uma voz, atrás de mim. Doutor, com quem o senhor está falando? Era Patrícia. Virei por um segundo. Quando olhei novamente, o corredor estava vazio. Completamente vazio. Eu não dormi naquela noite, nem na seguinte. Comecei a pesquisar. Funcionários antigos evitavam falar. Mas um maqueiro acabou contando. Anos antes, um médico havia se suicidado naquele hospital. Clínico geral. Plantonista. Dizem que enlouqueceu após perder vários pacientes por falta de estrutura. Foi encontrado morto dentro da sala de descanso médica, enforcado. E o detalhe que me destruiu. O nome dele também era Augusto. Naquela época, eu ainda tentava encontrar explicações racionais. Coincidência, sugestão psicológica, privação de sono, estresse. Mas as coisas pioraram, muito. Passei a ouvir vozes em casa, passos no corredor do apartamento. Minha filha pequena começou a acordar de madrugada dizendo: "Pai, tem um médico na cozinha." Minha esposa achou que eu estava tendo crise psiquiátrica. Talvez eu estivesse. Cheguei a procurar um colega neurologista. Ressonância normal. Exames normais. Psiquiatra sugeriu burnout severo associado à privação de sono. Comecei antidepressivos. Nada mudou, porque aquilo continuava. E o pior aconteceu numa madrugada de setembro. Jamais esquecerei. Eu estava sozinho na sala vermelha. Um paciente havia acabado de morrer. Homem de 40 anos. Infarto fulminante. A equipe saiu. Fiquei apenas terminando documentação. Então ouvi alguém respirando atrás de mim. De novo, lentamente virei. E vi, não um vulto, não sombra. Vi claramente um homem usando jaleco antigo, molhado, pele extremamente pálida, olhos fundos, cordas marcadas no pescoço. Ele estava parado ao lado da maca vazia, me observando. Meu corpo inteiro travou. Não consegui gritar. Ele começou a andar lentamente na minha direção e então falou: "Eles continuam morrendo." A voz parecia vir de muito longe, como eco dentro d'água. Eu recuei, tentei racionalizar. Alucinação, estresse, mas ele continuava vindo. "Você também não consegue salvar." Senti um cheiro fortíssimo de mofo e formol. As luzes piscaram. O monitor cardíaco da maca começou a apitar sozinho. E então, ele disse algo que acabou comigo. "Você já sabe que não vai embora daqui." Eu saí correndo, literalmente correndo. Passei vergonha. Deixei plantão. Fui embora tremendo. Na manhã seguinte, pedi afastamento. Nunca mais consegui trabalhar normalmente em hospital. Meu casamento acabou 2 anos depois. Minha esposa dizia que eu nunca mais fui o mesmo homem. E ela tinha razão. Porque alguma coisa morreu naquele hospital junto comigo. Hoje dou aulas particulares de semiologia e faço poucos atendimentos. Ainda sou um homem cético. Ou pelo menos tento ser. Ainda acredito em ciência, na medicina, na biologia. Mas existe uma coisa que aprendi depois de tantos anos lidando com morte. Hospitais acumulam algo. Dor demais não desaparece simplesmente. Desespero não evapora. Talvez certos lugares absorvam sofrimento como paredes absorvem umidade. E talvez algumas pessoas não consigam partir. Às vezes ainda acordo às 3 da manhã, sentindo o cheiro de álcool hospitalar. Às vezes escuto o monitor cardíaco apitando no silêncio da casa. E, em noites muito frias,
Eu ainda sonho com aquele corredor, as luzes piscando, as macas vazias e o homem de jaleco molhado parado no fim do corredor, esperando, como se soubesse que um dia eu vou voltar. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.